para o capítulo 14 da Confissão de Fé de Westminster, que fala da fé salvadora. Um tema muito importante para nós, porque há muitos dilemas acerca da fé no meio principalmente reformado. Vamos falar da igreja cristã reformada, da clássica, do século XVI, do século XVII. Hoje existem muitos ramos da igreja cristã que não se adequam muito àquilo que foi elaborado no século XVI e no século XVII. Por exemplo, nós temos o arminianismo no século XVI, que é um arminianismo totalmente diferente do moderno arminianismo evangélico. Tem concepções totalmente diferentes. Então vamos ver o que o nosso padrão de fé, a nossa confissão de fé de Westminster, que é baseado nas Escrituras Sagradas, dizem a respeito da fé. Ok? A graça da fé, por meio da qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação da sua alma, é obra que o Espírito de Cristo faz no coração deles e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. Por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Primeiro, a fé é uma graça. A salvação é uma graça. Quando nós falamos de fé, santificação, regeneração, justificação, como em aulas anteriores eu já falei, falo novamente agora. É um combo. É um pacote que é dado gratuitamente àqueles que são eleitos de Deus. Lá em Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Nós temos um dilema onde algumas pessoas dizem que a fé ela é um movimento que parte do ser humano, não é um movimento que parte de Deus. Porque eles dizem que nessa frase, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto, esse pronome demonstrativo, ele está se referindo não à fé, mas está se referindo à salvação, ou está se referindo à graça, né? Mas esse pronome demonstrativo é um pronome demonstrativo neutro, porque isto não vem de vós. Então esse isto, como sendo um pronome demonstrativo, nós temos que procurar qual é o seu antecedente imediato. Só que a palavra fé, pisteos, está no feminino, no gênero feminino. A palavra haris também está no feminino. Então seria um contrassenso nós ligarmos o pronome demonstrativo tuto ali, que é traduzido em português por isto, tanto a fé quanto a graça. Na verdade, esse pronome demonstrativo tem sido interpretado por grandes estudiosos, e eu cito aqui um dos maiores da atualidade, o Dr. Daniel Wallace, diz que se refere não à fé e nem à graça, mas a todo o processo salvífico. Tudo aquilo que ele falou anteriormente acerca da salvação dada à igreja, tudo isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então tudo é por meio da graça. Por isso que uma das grandes bandeiras da reforma protestante foi sola gratia, somente a graça. Tudo é por meio da graça. A fé é dom de Deus. A fé é dom de Deus. O arrependimento é dom de Deus. Atos capítulo 11 diz isso. Tudo é dom de Deus. Por isso que nós adotamos um termo que é o termo monergismo. O que significa monergismo? O monergismo é a operação de um. É quando um somente opera, né? Então, nós entendemos que a salvação, ela é operada somente por Deus, e ela não é operada por nós.
Há etapas na salvação onde o ser humano responde? Sim, há etapas na salvação onde o ser humano responde, como na conversão. Quem tem fé somos nós, quem se arrepende somos nós, não é Deus. Mas nós só podemos nos arrepender porque Deus nos dá o dom do arrependimento. Nós só podemos ter fé porque Deus nos concede a fé. E como um pano de fundo para isso que eu acabei de dizer, Filipenses 2:13. Porque é Ele quem opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Ou seja, tanto querer, né? Palavra telo, o verbo telo ali em grego. Tanto querer ou desejar, quanto o efetuar, a palavra energon, de onde vem a nossa palavra energia. É Deus quem opera, não somos nós. Esse é o pano de fundo. É Ele quem opera, tanto o nosso querer quanto o nosso efetuar. Então, se nós temos fé, é porque Ele operou. Se nós nos arrependemos, é porque Ele operou. Então, nós não devemos nos gloriar, porque isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, aqui no parágrafo 1, ele diz: a graça da fé. E eu insisto, meus irmãos, é graça, não vem de vós, é dom de Deus, por meio da qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação da sua alma. E é interessante colocar aqui que ele fala de alma não como uma entidade separada do corpo, né? Mas aqui nós temos uma figura de linguagem onde a parte ela é enfatizada no lugar do todo, ou o todo é enfatizado no lugar das partes, né? A figura de linguagem chamada sinédoque. Ele está falando da pessoa. Quando em Ezequiel capítulo 18, por exemplo, fala que a alma que pecar essa morrerá, não está falando simplesmente da parte imaterial do ser humano, está falando da pessoa. A pessoa que pecar essa morrerá, de fato, né? Está tomando a parte pelo todo. Assim, quando nós hoje, no meio do comércio, nós falamos, por exemplo, eu quero comprar aí, vou falar de gado, né? Quero comprar 500 é muito, né? Quero comprar 100 cabeças de gado. Eu estou dizendo que eu quero comprar somente a cabeça do gado? Com certeza não. Estou falando que eu quero comprar 100 gados. Não estou falando que eu quero somente a cabeça do gado. É onde eu tomo a parte pelo todo. É uma sinédoque. Então aqui ele fala, por meio do qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação da alma. É obra que o Espírito de Cristo faz no coração deles. Veja que o sujeito das ações nunca é o ser humano, sempre é Deus. É ordinariamente operada por quem? Pelo ministério da palavra. Por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Como que a fé é aumentada e fortalecida no coração dos crentes? É sendo desigrejado? Não é sendo desigrejado. É somente participando de campanhas? Não está falando de campanhas. Aqui explicitamente é declarado que essa fé ela é fortalecida e ela é operada, ela é ordinariamente operada pelo ministério da palavra, Romanos 10:17, onde diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Cristo, é operado pela palavra. Ela é fortalecida pela administração dos sacramentos e pela oração. A administração dos sacramentos, o sacramento do início da vida cristã é o batismo, o sacramento contínuo e de manutenção na vida do cristão é a Santa Ceia. Por isso é muito importante nós participarmos da Santa Ceia, porque ali nós recebemos Cristo. Os benefícios da morte e ressurreição de Cristo são, de maneira espiritual, dadas ao crente na Santa Ceia, pela fé na pessoa do mediador.
Nós vamos estudar isso. Vamos estudar isso. Lá no capítulo 29, que fala sobre a Santa Ceia. E pela oração. Como eu disse no início, não existe cristianismo sem vida de piedade. Não existe cristão que não ore. Como nós podemos imaginar uma pessoa que diz que crê em Deus, que é cristã, e essa pessoa não tem diálogo com Deus, essa pessoa não fala com Deus, essa pessoa não se importa em se relacionar com Deus. Então nós temos dois instrumentos pelos quais a fé é fortalecida: a administração dos sacramentos e a oração. E nós temos aqui que ela é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. Então gravem pelo menos esses três: ministério da palavra, administração dos sacramentos e oração. Parágrafo 2º. Por esta fé, o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus que fala em sua palavra, crê ser verdade tudo quanto nela é revelado, e age de conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular, prestando obediência aos mandamentos, tremendo as ameaças e abraçando as promessas de Deus para esta vida e para a futura. Porém, os principais atos de fé salvadora são aceitar e receber a Cristo e descansar só nele para a justificação, santificação e vida eterna. Isso em virtude do pacto da graça. É bom lembrar novamente que fé cristã não é a mesma coisa que crença. Porque crença, como popularmente é entendido, é somente a aceitação de uma ideia. Tendo essa ideia fundamento ou não, eu creio. Né? Como teve um homem, um dia em que eu estava andando de ônibus, e ele declarando para todo o busão, o ônibus, as pessoas que estavam no ônibus ouvir, ele era o motorista, e declarando que de fato não é a Terra que gira em torno do Sol, que os cientistas estão todos errados, porque é o Sol que gira em torno da Terra. E ele diz que todos os cientistas estão errados, que a ciência está errada, né? E usando passagem bíblica para tentar dizer que ele estava correto. Fé cristã não é crença. Fé cristã é mais do que crença. A fé cristã tem 3 propriedades. Primeiro, conhecimento. Como que você vai ter fé se você não conhece o objeto da sua fé? Quem é Deus? Quem é Deus? Quem é a pessoa do Filho? Quem é a pessoa do Espírito Santo? O que é salvação? O que é a palavra de Deus? Como que você vai dizer que você tem fé se você não conhece o objeto da sua fé? E eu não estou falando em conhecimento exaustivo. Eu estou falando em relacionamento. Como que você vai dizer que você crê se você não tem relacionamento com o objeto da sua crença, da sua fé? Então, primeira propriedade, conhecimento, cientia. Segundo, assenso, assenso significa tomar para si, apreender. Ou seja, eu conheço a Deus, me relaciono com Deus, então eu tomo isso para mim. Ele é o meu Deus e eu sou o seu povo, eu sou o seu filho, né? Então você toma isso para si. E o terceiro é a chamada fidúcia ou confiança, que você conhece a Deus, você abraça esse Deus a que você conhece e você descansa nele. Isso é fé bíblica. A crença popular não passa do primeiro estágio. Não passa do primeiro estágio. Na verdade, a crença de muitos teólogos atuais não passa do primeiro estágio, que é o conhecimento. Tem muito teólogo por aí, principalmente de linha liberal, que conhece a escritura de Gênesis e Apocalipse muito mais do que muito cristão que frequenta a igreja a vida inteira e tem fé.
bíblica. Só que ele olha para aquela palavra e ele diz, isso é um livro de história. Conheço cada sílaba que está escrita nesse livro, só que não acredito ser esta a palavra de Deus, ela não fala a mim hoje, ela não serve para a minha vida hoje. Olha para a Bíblia como se fosse menos do que muitos livros que existem hoje em dia. Enquanto tem crente que é semi-analfabeto ou analfabeto e é ensinado nas Escrituras e crê em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e é salvo por Cristo Jesus. Agora, a crença popular, eles tomam para si algo que eles nem fundamento têm para acreditar. Mas eles creem. Né? Uma coisa que você chegar numa pessoa que está num estado de câncer terminal, você falar, Deus vai te curar. É temerário dizer isso. O mais correto seria dizer, se for da vontade do nosso Deus, Ele vai te curar, porque tem poder para isso. É isso que deve ser dito, porque nós sabemos que Deus é soberano. Deus ouve as nossas orações. Mas Deus não é... As nossas orações não determinam a vontade de Deus. A sua soberania quem determina. Então, fé bíblica é diferente de crença popular. Segundo a autoridade do mesmo, Deus fala em sua palavra. Segundo a autoridade do mesmo, Deus fala em sua palavra. Crê o cristão, né? Ser verdade tudo quanto nela é revelado e age em conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular, prestando obediência aos mandamentos, tremendo as ameaças e abraçando as promessas de Deus para esta vida e para a futura. Isso significa princípio de conhecimento interno, né? O que é chamado na teologia reformada de princípio cognoscens interno, princípio de conhecimento interno. Ou seja, isso foi muito bem exposto por João Calvino, quando ele diz que só é possível crer que a Bíblia é a palavra de Deus por uma operação interna do Espírito Santo. Ninguém vai crer que as Escrituras são de fato a palavra de Deus pelo muito falar, pela verbosidade, pela enxurrada de palavras. Ninguém vai crer que as Escrituras de fato são a palavra de Deus, que Deus fala por meio dela, porque você é um pastor, porque você é um padre, porque você é um crente, porque você trabalha na igreja, porque você é próspero na sua vida. Não, a pessoa vai crer que a Bíblia é a palavra de Deus por causa da operação interna do Espírito Santo de Deus. Princípio de conhecimento interno. E o crente, tendo este princípio de conhecimento interno, o que acontece? Qual é a reação dele? Diz aqui, ele age em conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular, prestando obediência aos mandamentos, tremendo as ameaças, abraçando as promessas para esta vida e para a futura. Obediência. O crente obedece. O crente não questiona aquilo que é normativo para a sua vida nos dias de hoje. O crente obedece. Se a Bíblia fala, lá em Efésios, capítulo 4, se não me engano, versículo 29, não saia da vossa palavra, da vossa boca nenhuma palavra torpe ou nenhuma palavra suja, mas só que for boa para promover edificação, para que aqueles que ouçam deem graças. O crente não vai falar palavra suja. O crente não vai falar palavra de baixo calão. O crente não vai falar palavras pejorativas. O crente não vai usar esse tipo de linguagem. Se está escrito lá em Tito capítulo 2, a partir do versículo 7, Paulo falando a Tito que ele tem que se dedicar às boas obras e usar de linguagem sã para que os adversários sejam envergonhados e não tenham o que falar de nós. O crente vai procurar também seguir este padrão. Se nas Escrituras dizem lá, o nosso Senhor
falando no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versículo 28, em verdade eu vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher e em seu coração a desejar, já cometeu adultério. O crente, ele vai se esforçar pela graça de Deus para não olhar para uma mulher e a cobiçar. Porque ele vai, como diz aqui, prestar obediência aos mandamentos, tremendo as ameaças, abraçando as promessas de Deus. Temos uma promessa maravilhosa em Apocalipse 21, onde fala que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Isenção de sofrimento na vida por vir novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Uma nova era. Se nós temos esses tipos de promessas, nós abraçamos essas promessas, nos agarramos a elas. Nos agarramos a elas. O crente acredita nisso porque o Espírito Santo de Deus convence o seu coração de que são as próprias, desculpa o neologismo, mas são as próprias palavras de Deus falando ao seu coração. Um liberal não vai acreditar porque não acredita que são estas as palavras de Deus. Porque não acredita que as Escrituras são inerrantes. Porque não acredita que as Escrituras são infalíveis. Mas os santos, os eleitos e as eleitas de Deus, eles acreditam. Porém, os principais atos de fé salvadora são... Quais são os principais atos de fé? A fé salvadora. Aceitar e receber a Cristo. E descansar só nele para a justificação, santificação e vida eterna. Isto em virtude do pacto da graça. No pacto da graça, o que é que aconteceu? O pacto da graça, nós estudamos no capítulo 7. No capítulo 7 da nossa confissão de fé. O pacto da graça é a execução histórica do pacto da redenção. O pacto da redenção, o pacto que foi feito entre o Pai e o Filho, na eternidade, onde Deus promete dar um povo para o seu Filho, e o Filho assim se torna o fiador e o mediador deste povo. No pacto da graça, Deus fazendo um pacto com o seu Filho, ele não somente se coloca como representante deste povo, né? Nele, em Cristo, este povo, ele é remido. E no pacto da graça, o que é exigido do povo, que é representado por Jesus Cristo, o mediador, é somente a fé na sua pessoa. Somente a fé na sua pessoa. Por isso diz aqui, receber a Cristo e descansar só nele para a justificação, santificação e vida eterna. Nós temos um representante, o segundo Adão, Jesus Cristo. Ele é o nosso fiador. Ele pagou o preço do nosso pecado e ele alcançou e angariou vida para nós. Agora nós temos que receber a Cristo e temos que descansar em Cristo para sermos salvos em Cristo Jesus. Isso em virtude do pacto da graça. No pacto de obras, foi o pacto que foi feito com Adão e com a sua posteridade, nele e com a sua posteridade. Para alcançar vida, exigia-se obediência perfeita e pessoal. Aqueles que não creem em Cristo estão debaixo desse pacto até hoje. E porque transgridem todos os dias os mandamentos de Deus, estão condenados. Agora, aqueles que acreditam, que creem na pessoa de Jesus Cristo, o mediador, aquele que já obedeceu o pacto de obras, Cristo, aquele que obteve vida eterna, para aqueles que nele creem e vão crer, esses podem descansar em Cristo. Esses não precisam depender de obras. Esses não precisam depender de obedecer perfeitamente. Eles obedecem porque esses mandamentos são um instrumento de uma reta justiça, boa e aprazível.
não por temor. Ok? Nós vamos continuar o parágrafo 3º. Temos só o parágrafo 3º do capítulo 14. Então vamos direto para o parágrafo 3º. Diz assim: esta fé é de diferentes graus, é fraca ou forte, pode ser muitas vezes, de muitos modos, assaltada e enfraquecida, mas sempre alcança a vitória, atingindo em muitos uma perfeita segurança em Cristo, que é tanto o autor como o consumador da fé. Olha como estes homens não eram somente teólogos, eles eram pastores. Eram verdadeiros pastores. Conheciam as Escrituras e conheciam a vida da igreja também. Eles não eram homens somente de papéis ou de escrivaninha. Eles eram homens de estar no meio das ovelhas também. E uma coisa que nós entendemos da vida cristã é que a nossa fé não é linear, no sentido de que ela não oscila. Tem vezes em que a nossa fé está bem, está andando, está crescendo, está lá em cima. Mas tem vezes em que a nossa fé, ela declina, ela chega ao fundo do poço. Mas nós ainda temos fé. Nós ainda olhamos para o alto, para o nosso Deus. Por isso eles dizem aqui, ela é fraca ou forte, pode ser muitas vezes, de muitos modos, assaltada e enfraquecida, mas sempre alcança a vitória. Lembramos lá do Salmo de número 6, onde Davi fala lá acredito que no versículo 6, onde ele fala que no momento de dor e de perseguição em que ele estava passando, provavelmente, como muitos comentaristas dizem, durante a rebelião do seu filho Absalão, ele fazia os lençóis dele nadarem nas lágrimas. Ele nadava nos lençóis dele por causa das suas lágrimas. Ou seja, passava as noites chorando por causa daquela situação. Momento de crise, momento de dor, momento de medo. No Salmo de número 4, nós vemos Davi com uma certeza inabalável. No Salmo número 6, nós vemos já Davi falando, já lá no começo, no início, que os ossos dele tremem por causa da adversidade que ele estava passando. Estavam fragilizados, debilitados. E nós estamos falando de Davi, o homem que era segundo o coração de Deus. Assim é a nossa fé também. É fraca ou forte, pode ser muitas vezes e de muitos modos assaltada e enfraquecida, mas sempre alcança a vitória. Interessante aqui que fala da fé salvadora, sempre alcança a vitória. Eu quero ler um texto com os irmãos que muitos usam para falar contra a doutrina reformada, contra o calvinismo, que é Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 4. Nós vamos fazer a leitura e nós vamos ver um contraste interessante que ele faz aqui. Ele diz o seguinte, a partir do versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram um dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Olha só, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo-o à zombaria. Aí ele vai dar o exemplo agora da terra, quando a terra é semeada, né? Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos,
e ervas daninhas é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Ele está falando de uma classe de pessoas aqui, até o versículo 8. No versículo 9, ele vai falar sobre os seus destinatários agora. Ele vai falar: quanto a vós, ou quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. Ou seja, aquela classe anterior não estava se referindo a coisas relacionadas à salvação. Em momento nenhum ele fala sobre regeneração a partir do versículo 4. Em momento nenhum ele fala sobre justificação no versículo 4, versículo 5. Ele fala sobre uma terra que recebeu a chuva e que houve ali o crescimento de determinadas plantas, umas que receberam a bênção de Deus, porque produziram um bom plantio, e outras que produziram ervas daninhas e espinhos. Essas, disse o autor aos Hebreus, não recebem a bênção de Deus. Existem aqueles que recebem o chamado geral, existem aqueles que recebem de fato dons de Deus, só que aqui eles não perseveram até o fim. Nós podemos, do versículo 4 ao versículo 8, nós podemos ver, por exemplo, a figura de Judas. Aqui, do versículo 4 ao versículo 8. Chamado por Jesus, viveu com Jesus por 3 anos, expulsou demônios, recebeu dons, pregou o evangelho, provavelmente batizou pessoas, só que produziu o quê? Espinhos e abrolhos. Espinhos e abrolhos. Mas o autor aqui fala que dos crentes a quem ele escreve, ele espera coisas melhores, coisas que estão relacionadas à salvação. São categorias diferentes de pessoas. Categorias diferentes de pessoas. Aqui na nossa confissão, no parágrafo 3º, fala que a fé salvadora sempre alcança a vitória. O Deus que chama é o Deus que persevera a sua igreja até o fim. O Deus que chama é o Deus que dá os instrumentos necessários para que essa salvação ela aconteça. É irracional pensar que nós, que somos criaturas finitas, que temos inteligência finita, pouquíssima, que nós fazemos um plano, determinamos os meios para que esse plano possa chegar a cabo, nós façamos isso e isso aconteça, e Deus, que planejou a salvação da sua igreja, do seu povo, de indivíduos, o Deus que estabeleceu instrumentos para que isso aconteça, não consiga dar cabo a esse plano. É irracional, porque Ele tem muito mais poder para que isso possa chegar a acontecer. Deus é um Deus racional, Deus é um Deus lógico, Deus é um Deus que tem todo o poder para fazer com que aquilo que Ele planejou venha a acontecer. Continua atingindo em muitos uma perfeita segurança em Cristo, ou seja, tem muitos cristãos que não têm dúvida da sua salvação. E existem cristãos que têm dúvida. Mas aqui eu digo uma palavra aos irmãos e às irmãs. Mesmo que você tenha dúvida, não ore para você, ore para Cristo. Lá em Isaías 45, 22 está escrito: olhai para mim e sereis salvos vós todos os termos da terra. Olha o que diz a Escritura, é olhai para mim, não é olhai para vós. Então não ore para você, ore para Cristo. A sua segurança está somente em Cristo. Cristo é a nossa justiça diante de Deus. Não somos nós, não é a nossa fé, não é o nosso arrependimento, não é a nossa fidelidade, não é a nossa frequência na igreja, não é a nossa fraternidade romântica, idealista na igreja. Não.
A nossa justiça perante Deus é Cristo. Olhe para Cristo em todos os momentos, somente para Cristo. Aqueles que têm segurança perfeita, eu acredito, estou salvo e nada pode arrebatar essa segurança de mim. E aqueles que não acreditam. E não é por não acreditarem que eles não são salvos, porque a salvação deles não depende da estabilidade da fé deles, depende de Cristo. E Ele, Cristo, é tanto o autor quanto o consumador da nossa fé. É Ele quem começa a nossa fé e é Ele aquele que dá cabo à nossa fé. Cristo. A espinha dorsal da nossa salvação é a doutrina do mediador. É a doutrina do mediador, cristologia, que está embasada na teologia da aliança, da teologia do pacto. O pacto feito, o pacto intratrinitariano, um pacto feito entre as três pessoas da Santíssima Trindade. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito Santo aplica os benefícios da morte e da ressurreição do Filho na vida dos eleitos. E assim a igreja é eleita. Para quê? Para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Continuamos então no próximo vídeo. Nós vamos falar sobre o capítulo 15. Capítulo 15 vai falar do arrependimento para a vida, doutrina muito importante, porque o capítulo 14 e o capítulo 15 constituem o que nós conhecemos como conversão. Nós somos convertidos a Cristo, nós não nos convertemos. Quem dá a fé e quem dá o arrependimento é Deus. Então, a conversão é constituída de fé e arrependimento. É o que fala o capítulo 14 e o capítulo 15 da Confissão de Fé de Westminster. Um bom dia para todos vocês e até a próxima.